Uma das coisas mais rígidas da era vitoriana era a etiqueta, a formalidade. Como alguém se comportava era como ele era visto. Então, é sobre isso que eu vou contar para vocês hoje, logo depois da vinheta. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu espero que realmente que vocês estejam muito bem e eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui. Para a turminha que gosta dos vídeos sobre era vitoriana, hoje eu trouxe uma parte muito interessante que era a etiqueta na era vitoriana, comportamento social. Aquilo dizia muito sobre cada uma das pessoas. Você se mostrava através da forma com que você seguia as regras de etiqueta. Pois bem, entre 1837 e 1901, a Inglaterra viveu sob o reinado da Rainha Vitória, um período marcado por rígida hierarquia social, expansão do império e a ascensão da classe média. Mas mais do que política ou economia, o que realmente moldava a vida das pessoas eram os costumes e a etiqueta. Cada gesto, cada palavra, cada olhar tinha regras. E hoje vamos descobrir como a sociedade vitoriana se comportava em seu cotidiano, em reuniões familiares, bailes e até na correspondência. Saudações e cumprimentos. Curvar-se ou fazer uma reverência era obrigatório ao encontrar alguém de posição superior. Um gesto de respeito podia abrir portas ou fechá-las se mal feito. O aperto de mãos era reservado para relações próximas. Um toque errado poderia ser interpretado como falta de educação. Conversas iniciais eram curtas e formais. Nada de intimidade, risadas exageradas ou assuntos polêmicos. Apresentações sociais. Ninguém se aproximava de pessoas de status sem uma apresentação formal. Um simples olhar fora de hora podia ser mal interpretado. E era. Os cartões de visita, ou calling cards, eram essenciais. Deixar um cartão na porta era um gesto de respeito. Não fazer isso podia gerar comentários negativos sobre a família inteira. Vestimenta e postura. Mulheres usavam vestidos longos, corsets apertados, chapéus e luvas. Homens de fraque ou casaca, gravatas e luvas. Dependendo da situação, também tinha que ter, não o chapéu, mas a cartola. Sentar-se ereto, mãos discretas sobre o colo ou segurando luvas. Chapéus ou bengalas. Pequenos detalhes eram observados e julgados. Vida familiar e social. Refeições formais. Cada utensílio tinha função específica. Garfos, facas e colheres em sequência para cada prato. Conversas eram breves e polidas. Mulheres mantinham a compostura e homens lideravam a conversa com cuidado. Reuniões familiares. A família era o núcleo social. Crianças aprendiam regras de etiqueta desde cedo, como falar baixo, cumprimentar e respeitar os mais velhos, nunca interromper. Igualzinho as crianças de hoje, né?
As mulheres cuidavam da casa e da educação social dos filhos. Os homens da educação formal e dos negócios. Eventos sociais e bailes. Bailes eram oportunidades de mostrar o status e buscar bons casamentos. Primeiro dançava-se com pessoas apresentadas formalmente. Cumprimentos e conversas eram polidos. Pequenos deslizes como tropeçar, usar o par errado ou falar fora de hora podiam arruinar reputações. Comunicação e correspondência. Cartas eram a principal forma de comunicação. Linguagem rebuscada, pontuação e abreviações cuidadosamente escolhidas. Responder rapidamente era sinal de educação. Atrasos eram considerados descortesia. Telefonemas ainda eram raros. A carta escrita era uma arte refinada e essencial para manter boas relações sociais. Regras de etiqueta feminina e masculina. Mulheres não poderiam falar de assuntos considerados vulgares, rir alto ou demonstrar opiniões fortes em público. Sempre o papel secundário. Demonstrar refinamento em cada gesto era esperado. Até a forma de segurar um leque ou andar tinha regras. Homens devem mostrar cortesia, proteger a honra, manter a postura. Ostentação exagerada, ao contrário de hoje, era mal vista. Tudo era questão de equilíbrio entre status e polidez. Socialização mista. Conversas entre homens e mulheres eram moderadas, contato físico evitado, exceto o necessário para cumprimentos formais. Curiosidades e hábitos peculiares. Enviar presentes era uma arte. Precisava estar adequado à ocasião e à posição social do destinatário. Cumprir protocolos em funerais, festas e visitas era obrigatório. Por falar nisso, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre funerais e o luto na era vitoriana. Luvas, leques e bengalas não eram apenas acessórios, eram extensões da etiqueta corporal. Pequenos gestos, como a inclinação da cabeça, podiam indicar respeito ou desdém. A sociedade vitoriana era construída em torno de regras, gestos e palavras, cuidadosamente escolhidos. Cada ação tinha significado e peso. Dominar a etiqueta era essencial para sobreviver socialmente, para garantir respeito, amizades e oportunidades. Hoje podemos ver essas regras e normas como curiosidades do passado, mas para quem viveu aquela época, eram parte da vida diária, tão importantes quanto a educação ou a profissão. Em um próximo episódio, nós vamos explorar como essas regras influenciaram a moda, a literatura e até o cinema vitoriano, mantendo vivo o fascínio por essa época repleta de etiqueta e protocolo. E aí, vocês gostaram de mais esse vídeo? Por favor, não esqueçam de deixar seu like, o seu dedo não vai cair. Se você está sempre por aqui, mas ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, ative o sininho. Aí o YouTube informa, às vezes, quando eu posto um vídeo novo. E se você tem curiosidade sobre mais alguma coisa da era vitoriana, não se esqueça de deixar nos comentários, tá? Eu agradeço de coração a sua audiência, a sua companhia e até os próximos vídeos.